Você sente que está cansado, mas não sabe do quê? Que a vida acontece, mas você não se encontra nela. E se essa dor que insiste em voltar não for fraqueza, mas um chamado, há momentos em que a dor aparece sem aviso, sem nome, sem explicação. Ela se instala como um peso invisível no peito, um cansaço que não se resolve com descanso. E ainda assim é real, um incômodo que te acompanha em silêncio, mesmo nos dias aparentemente normais. Você tenta seguir a rotina, responder mensagens, sorrir para não levantar suspeitas. Mas por dentro algo parece fora do lugar, como se a alma tivesse se afastado do corpo, como se a própria vida estivesse acontecendo do lado de fora. Não é tristeza exatamente, também não é raiva nem angústia isolada. É um desconforto mais profundo que escapa das palavras e escurece a vontade. Você até tenta racionalizar. Talvez seja estresse, talvez seja hormonal, talvez seja só uma fase. Mas o tempo passa e aquela sensação persiste, como um alarme silencioso, um chamado interno que insiste em te acordar, mesmo que você ainda não saiba de quê. Há um tipo de sofrimento que não aponta para fora, mas para dentro, que não vem de algo que te fizeram, mas de algo que foi se perdendo dentro de você. Às vezes, o que chamamos de dor é, na verdade, um pedido de socorro do nosso eu autêntico, uma tentativa do corpo e da psique de te alertar. Você está se afastando de si mesmo. Essa dor não é castigo, não é fraqueza. É só uma maneira crua e insistente da vida dizer que você não está inteiro onde está, que existe um descompasso entre o que você sente e o que você vive. E que fingir que está tudo bem não resolve, apenas prolonga a ruptura. É nesse ponto que muita gente se perde, tentando calar a dor com distrações, diagnósticos rápidos ou positividade forçada. Mas, e se essa dor fosse um convite? E se ela estivesse te apontando um caminho de volta? Não para o passado, mas para o centro de si? É possível que o desconforto não esteja aqui para te destruir, mas para te reconectar. Porque às vezes, o início da cura emocional não começa com a solução, mas com a escuta. E a escuta verdadeira começa quando a fuga termina. A vida vai nos moldando aos poucos, e quase sempre sem que a gente perceba. Para sermos aceitos, aprendemos a nos adaptar, a baixar a cabeça quando discordamos, a sorrir quando não queremos, a esconder o que sentimos para não parecer exagerados. São pequenos ajustes, pequenas renúncias, que começam como estratégia de sobrevivência e, com o tempo, viram modo de vida. Acontece com todos nós. Em algum momento, confundimos convivência com concessão permanente. E quando percebemos, já não sabemos mais o que é autêntico em nós. Essa adaptação, quando vira regra, cobra um preço alto, o afastamento da própria essência. De tanto querer agradar, desaprendemos a escutar. De tanto buscar validação, perdemos o contato com a nossa verdade. Surge, então, um tipo de angústia difícil de nomear, uma insatisfação crônica que persiste mesmo quando tudo está indo bem. Você tem o emprego, a casa, os amigos, mas algo dentro grita que não é o suficiente. E não porque falta algo do lado de fora, mas porque o lado de dentro foi silenciado. É como se houvesse uma rachadura invisível entre quem você é e quem você apresenta ao mundo. Essa fratura gera culpa, desânimo e uma espécie de luto não vivido. O luto por si mesmo, por aquela versão que você abandonou para caber nos moldes. É nesse ponto que surgem as relações disfuncionais, o esgotamento emocional, o vazio existencial. Porque ninguém sustenta por muito tempo uma vida onde a presença está ali, mas o eu autêntico não. A ausência de si mesmo é, talvez, uma das formas mais silenciosas de sofrimento. Mas há algo que a dor, nesse contexto, tenta te mostrar. Que você não foi feito para viver em desacordo com sua consciência. Que existe dentro de você uma bússola, e ela não se cala por conveniência. Cada desconforto, cada mal-estar sem explicação pode ser um sinal de resistência à mudança. Não porque mudar seja ruim, mas porque é preciso coragem para voltar a ser quem você era antes de se moldar tanto. E talvez o caminho da cura comece aí, na decisão de parar de fugir da própria presença. No início,
Usamos máscaras como defesa. Elas nos protegem, nos organizam, nos ajudam a funcionar em ambientes que não acolhem nossa vulnerabilidade. Criamos personagens, o forte, o bem-humorado, o competente, o prestativo, o que nunca se abala. E por um tempo, essas máscaras funcionam. Elas nos oferecem pertencimento, aprovação, reconhecimento. Mas o problema é quando começamos a acreditar que somos elas, quando a proteção se transforma em prisão e a identidade em performance. Máscara de força muitas vezes esconde um cansaço que ninguém vê, a de simpatia, uma tristeza profunda que não encontra espaço, a de competência, um medo constante de falhar e ser descartado. E quanto mais somos elogiados por aquilo que aparentamos, mais medo sentimos de sermos rejeitados pelo que realmente somos. Começamos a viver em função do que esperam de nós e esquecemos de checar se aquilo também faz sentido para a nossa verdade interior. A busca de sentido dá lugar à manutenção da imagem. Com o tempo, a confusão se instala. Onde termina a máscara e começa a alma? Quem sou eu quando não estou tentando agradar, sustentar, provar ou esconder? É nesse ponto que a dor começa a falar mais alto. Não como punição, mas como um alerta de que algo está deslocado. A vida cobra um preço alto de quem tenta ser perfeito o tempo todo. E esse preço, muitas vezes, é a desconexão com a própria essência. A reintegração do eu passa, inevitavelmente, por desmontar os disfarces que usamos para sermos amados. A dor emocional que emerge quando a máscara racha pode ser violenta, mas ela também é libertadora, porque só quando a armadura se quebra é que escutamos a voz abafada de dentro, aquele sussurro antigo que diz: você não precisa mais fingir. E esse é um dos momentos mais corajosos da vida, o de deixar cair o que não é seu. Pode doer, sim, mas é essa dor que abre o caminho para a reconexão interna. Um caminho que não exige perfeição, apenas presença. A maioria de nós aprendeu a ver a dor como inimiga, algo a ser evitado, anestesiado, ou superado o mais rápido possível. Mas e se, em vez disso, olhássemos para ela como uma espécie de bússola interior? Na visão da logoterapia, proposta por Viktor Frankl, o sofrimento inevitável pode conter um chamado profundo. Ele aponta para algo essencial que foi ignorado, reprimido ou abandonado. A dor, nesse sentido, não é castigo, é sinal. Um sinal de que a alma está tentando retomar o próprio caminho. Essa reinterpretação muda tudo. Deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser o que isso está tentando me mostrar. É um deslocamento do papel de vítima para o papel de ouvinte. A dor deixa de ser fim em si mesma e passa a ser portal. Em vez de silenciá-la com distrações ou conselhos prontos, aprendemos a escutá-la, como se fosse uma carta escrita com urgência pela parte de nós que ainda está viva, mesmo quando tudo parece perdido. Nessa escuta, nasce o primeiro passo da cura emocional. É claro que há sofrimentos evitáveis, frutos de repetições inconscientes, escolhas disfuncionais, autossabotagem. Mas há também aquele sofrimento inevitável, que surge justamente porque estamos vivos, conscientes e em busca de sentido. Não há vida com profundidade sem alguma dor, mas a dor que amadurece e a dor que paralisa. A diferença está na maneira como a escutamos. Quando a dor é negada, ela se torna sombra. Quando é acolhida, se transforma em presença. Por isso, antes de buscar alívio, talvez seja preciso fazer uma pausa. Não para sofrer mais, mas para ouvir melhor. Porque aquilo que você tenta calar pode ser exatamente o que está tentando te salvar. A reconexão interna, muitas vezes, começa com um gesto simples. Não fugir. Parar por alguns segundos e dizer para si mesmo: tem algo aqui que merece ser ouvido. E é nesse gesto de escuta que a liberdade interior começa a surgir. Não como ausência de dor, mas como presença de sentido. Existe uma ideia equivocada de que reconhecer a própria dor é um ato de fraqueza ou rendição. Como se admitir que estamos feridos fosse abrir mão da força. Mas é justamente o contrário. O reconhecimento verdadeiro
não nos diminui, ele nos devolve. Porque enquanto fingimos que está tudo bem, seguimos afastados de nós mesmos, e não se cura aquilo que não se nomeia. A dor ignorada vira hábito, e o hábito, quando não questionado, vira identidade. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem, se adaptam tanto à dor que esquecem que ela não é parte do que são, é apenas parte do que viveram. Olhar para a própria dor com consciência é um dos atos mais honestos que alguém pode praticar. É o primeiro passo do caminho da cura, mesmo que ainda não exista solução à vista. Quando reconhecemos nosso afastamento interno, não estamos nos acusando, estamos nos reencontrando. É como voltar para um lugar que sempre foi seu, mas que ficou esquecido debaixo dos compromissos, das exigências, das máscaras. Essa reconexão não exige explicações, exige coragem para sentir. E nesse retorno, a compaixão é chave. Não aquela compaixão piegas ou indulgente, mas a que compreende que sobreviver também foi uma forma de sabedoria, que tudo o que fizemos para suportar foi, de algum modo, necessário. A resistência à mudança enfraquece, quando entendemos que não falhamos por ter nos afastado. Só esquecemos o caminho de volta. A paz interior não nasce da perfeição, mas da sinceridade com que olhamos nossas próprias feridas. A reconexão interna começa no exato ponto onde a punição termina. Quando paramos de exigir uma explicação racional para tudo o que sentimos e simplesmente nos permitimos estar ali, inteiros com tudo o que somos, a dor, então, se torna menos um obstáculo e mais uma ponte. Uma ponte que leva da rigidez à presença, da autocrítica à aceitação, da negação à liberdade de ser. E talvez seja justamente isso que mais nos cure, não o fim da dor, mas o fim da guerra contra ela. Vivemos cercados por ruídos, não só os sons externos, mas o excesso de estímulos, tarefas, notificações, comparações, expectativas. A mente não para. E na tentativa de acompanhar o ritmo do mundo, acabamos nos afastando do nosso próprio. O silêncio assusta, porque nos coloca frente a frente com tudo aquilo que evitamos sentir. Mas é nesse vazio que mora a reconexão. Só quando o barulho cessa é que conseguimos escutar a voz abafada da consciência, aquela que não grita, mas insiste. O vazio existencial muitas vezes nasce do excesso de ocupações. Ocupamos a agenda, a cabeça, a casa. Mas deixamos de ocupar a própria vida com presença. Corremos atrás de produtividade, entretenimento, distrações, porque temos medo de parar. E se pararmos, talvez descubramos que estamos longe de nós mesmos. É por isso que silenciar não é apenas ficar em silêncio, é escolher estar inteiro onde se está. A cura emocional exige esse tipo de presença radical, uma escuta sem ruído, uma escuta sem pressa. Silenciar também significa ter coragem de desapegar de certezas, deixar que o que for falso se dissolva. Porque, no fundo, sabemos o que não está funcionando. Sabemos onde estamos fingindo, resistindo, repetindo padrões. Mas, enquanto o barulho domina, fingimos não saber. O silêncio não traz respostas prontas, mas escancara as perguntas certas. E, às vezes, é tudo o que precisamos para começar. Uma pergunta que nos faça parar de fugir. Estar consigo mesmo, sem distrações, é um ato revolucionário e profundamente transformador. Quando você se escuta de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem justificativas, algo dentro começa a se alinhar. A reconexão interna não vem com fórmulas, vem com disponibilidade. Disponibilidade para sentir, para rever, para se reorganizar. E talvez no meio do silêncio, você perceba que a sua verdade sempre esteve ali. Só precisava de espaço para ser ouvida. Existe uma paz que não depende de palmas. Uma liberdade que só floresce quando paramos de medir nossa vida pelo olhar dos outros. Durante muito tempo, vivemos como se a aprovação fosse o sinal verde para existir, como se precisássemos da permissão alheia para sermos autênticos. Mas a verdade é que a coerência com a própria consciência vale mais do que qualquer elogio. E quando nos alinhamos com quem realmente somos, ainda que silenciosamente, sentimos um tipo de paz que nunca veio da aceitação externa, mas da integridade interior.
Escolher a si mesmo é muitas vezes decepcionar expectativas. É dizer não para papéis que te sufocam. É abrir mão da imagem que os outros projetaram em você para enfim vestir a própria pele. Pode ser solitário, no início, e é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Mas também é libertador, porque ao deixar de se trair, você para de sangrar por dentro. A dor de contrariar o mundo é menor do que a dor de se abandonar diariamente. Viver com autenticidade não significa viver sem medo, significa agir apesar do medo. Ter a coragem de bancar suas escolhas, mesmo quando elas não fazem sentido para quem te observa de fora. Porque ninguém sente no seu lugar, ninguém dorme com sua consciência, além de você. A reconexão com o eu autêntico exige esse tipo de coragem silenciosa, a de viver de forma íntegra, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que critiquem, mesmo que se afastem. No fim, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é poder, ser quem se é, sem precisar pedir desculpas por isso. É quando a presença se instala, a paz interior se firma e o sofrimento perde a função de grito, porque não há mais traição interna, há reconciliação. E esse talvez seja o maior presente da dor. Ao te empurrar para dentro, ela te conduz de volta à sua verdade. E essa verdade, quando é vivida, se transforma em liberdade. Voltar para si não é um caminho reto nem rápido. É uma travessia lenta, cheia de desvios, silêncio e redescobertas. Mas é também uma das mais nobres jornadas que alguém pode trilhar. Porque exige um tipo raro de coragem, a de se encarar sem disfarces, a de revisitar as dores sem pressa de curá-las, a de resgatar partes esquecidas que ainda querem pertencer. E quando esse reencontro acontece, mesmo que aos poucos, algo muda. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e começa, enfim, a fazer sentido. A dor emocional, que antes parecia um peso insuportável, revela sua verdadeira função, te chamar de volta. Voltar para casa, no sentido mais íntimo da palavra. A casa onde mora sua consciência, sua integridade, sua liberdade interior. A reconexão interna é isso, o fim da guerra contra si mesmo. A cura emocional, longe de ser perfeição, é presença. E estar inteiro consigo é, muitas vezes, tudo o que se precisa para começar de novo, com mais verdade, mais leveza e mais sentido. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de escutá-lo com sabedoria, de transformar a dor em mestre, não em cárcere. A ressignificação da dor passa pela escuta honesta, pela pausa sem culpa, pela escolha consciente de não mais fugir. Porque quem foge de si mesmo, foge da única coisa que pode realmente curar. E quem retorna, mesmo aos pedaços, encontra ali, no meio do deserto emocional, um solo fértil onde a liberdade de ser pode finalmente florescer. Voltar para si é um ato de resistência contra o vazio existencial, contra as máscaras sociais, contra as relações disfuncionais que anestesiam, mas não nutrem. É caminhar ainda que com medo na direção da própria essência. E talvez não haja maior gesto de amor do que esse. Escutar a própria dor como quem escuta um chamado. Porque no fim das contas, curar é isso, voltar para casa. E descobrir que você nunca deixou de estar ali, só precisava de silêncio para se lembrar. No fim, não é sobre ter todas as respostas. É sobre aprender a ficar. Ficar com a dor sem se julgar. Ficar com o silêncio sem se apressar. Ficar com a própria presença sem precisar se esconder dela. Porque a liberdade que buscamos lá fora talvez esteja exatamente onde nunca quisemos olhar. Dentro. A dor não é o fim. É o início de algo mais profundo. Um convite à reconexão, à reintegração do eu, à consciência que transforma sofrimento em significado. E quem aceita esse convite descobre uma força que não depende de elogios, mas de integridade. Viver com autenticidade é sim um risco, mas é também a única forma de viver em paz. Se isso tocou algo em você, não guarde só para si. Comente aqui embaixo o que você está reaprendendo sobre si mesmo. Compartilhe este vídeo com quem também está cansado de fugir e pronto para voltar.
E se quiser seguir nessa jornada de reflexão e reconexão, inscreva-se no canal. A vida começa quando você para de fugir de si. E talvez, só talvez, o que te espera do outro lado da dor. Seja você inteiro, livre e em paz.